Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Innovation, ou melhor, Innovation On. Hoje eu bati um papo com meu amigo Marlon Cúnico, que é PhD em Engenharia Mecânica, empreendedor, pesquisador e professor. Nesse episódio o Marlon conta pra gente como ele chegou até a inovação e fala um pouco sobre alguns dos seus projetos. A pegada dele é impressão 3D, mas vocês vão ver que ele navega por várias áreas do conhecimento, como engenharia mecânica, química, engenharia de dados, etc., e o legal é a forma como ele conecta tudo isso para gerar ideias e tirar projetos do papel. Eu sou suspeito para falar, mas o episódio ficou animal. Espero que vocês gostem. E lembrem, a inovação é feita por pessoas. Marlon, seja bem-vindo aí ao primeiro episódio do podcast. Obrigado por topar aí ser o primeiro participante. Então, Mário, antes de tudo, eu queria agradecer você ter chamado. A gente já se conhece há bastante tempo, mas é sempre ter um prazer de ser chamado para uma conversa sobre um assunto que é tão importante, né? E ser o primeiro a ser convidado para participar desse podcast é uma honra para a gente, né? Como eu falei, a gente se conhece já há bastante tempo, só que antes da gente se conhecer, a gente realmente começou a ter a gente já se conhecia lá na Electrolux. Eu era do desenvolvimento de produto e você era da parte industrial, se não me engano. Só que quando a gente começou a se aproximar mais da parte de inovação na Electrolux, que daí a gente começou a trocar um bate-bola sobre coisas mais avançadas de uma forma nos cafezinhos, né? Aquela famosa conversa de cafezinho que se desenvolve milhares de coisas. Mas antes disso daí, eu acho que a gente ficou se cruzando pelos corredores do Cefet e nunca realmente participou do mesmo ciclo, mesmo sendo um lugar minúsculo. Na época era só ali no centro, né? Eu chamo de Cefet, mas é o TFPR, né? Para mim, eu entrei em 98 no técnico como Cefet, vai ficar Cefet eternamente para mim. E a gente, imagina, de 98 até 2009 eu fiquei lá no Cefet, e você também tava lá nesse período, né? E a gente nunca se encontrou, fui se encontrar na indústria, lá na Electrolux, né? É verdade, mano. Eu me formei em 2009 na graduação, na engenharia mecânica, e tu estava se formando no mestrado, se não me engano, né, em 2009. Do 2009 eu estava me formando no mestrado, e engraçado que no mesmo mês que eu estava me formando no mestrado, foi o mês que eu casei, bicho. Exatamente no mesmo mês, então não dá para esquecer, foram os dois momentos mais estressantes da vida. O Mastermind também, né, Marlon, é interessante falar, né, a gente se encontra aí, agora a gente parou um pouco, né, por causa das férias aí, mas a gente se encontra aí online, né, a cada 15 dias, a cada 2 semanas praticamente aí, para falar sobre, né, desenvolvimento pessoal, né, e se compartilhar projetos, compartilhar ideias, né, eu acho que ali a gente já acabou se conhecendo bem também, né, então acho que é por aí, né, a gente pode retomar ele. Com certeza, né? Você pega aí, eu já tinha tentado fazer uns 3 Mastermind antes e nunca tinha dado certo, porque sempre tem alguém que não coincide horário, ou o pessoal acaba não se engajando de uma forma muito intensa com a causa, né? Então, na verdade, às vezes a gente definiu o objetivo do Mastermind errado, onde alguém não está engajado. E, né, nesse caso aí a gente acabou tendo um Mastermind muito interessante, que é para desenvolvimento de oportunidades pessoais, né, e profissionais, que para mim tem sido uma experiência muito boa desde então. Digo mesmo, Marlon, bem legal. A gente volta então, assim que der, a gente consegue voltar, né, ao Mastermind aí. Marlon, acho que deu para o pessoal entender aí, né, como a gente se conhece, né, desde a época da UTFPR, né, o Cefet, né, quem preferia aí, e na Electrolux, né, mais ou menos não chegou um ano ali, né, que a gente trabalhou junto, e agora no Mastermind, né, e aqui agora nesse episódio a gente está botando o papo em dia aí. Marlon, vou começar a fazer uma pergunta aqui para ti, né, não precisamos ir de uma forma linear, vou fazer uma pergunta bem genérica aqui para ti, e na sequência a gente vai explorando alguns tópicos ali, tá? Eu sei que tu é um profissional que trabalha com inovação, né, que é um assunto
aqui desse podcast, né? A gente não precisa se limitar a isso, mas é o assunto central aqui. Eu conheço alguns dos teus projetos, algumas das tuas iniciativas, né? E eu sei que não são poucas, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente, né? Como que tu chegou até a inovação, né? Tu é engenheiro mecânico também, assim como eu, né? E nós, de alguma forma, né, estamos conectados com a inovação, né? Como que chegou até a inovação, Marlon? Conta um pouquinho pra gente aí. Então, Mário, na verdade tudo começou lá em 98, quando eu comecei o técnico. Naquele momento lá, o moleque, né, de 16, 17 anos, queria ser o melhor profissional possível na área de engenharia e inovação. E daí, naquele momento, o que eu imaginava? Eu posso estudar pra caramba para conseguir ter um conhecimento específico, muito específico numa área, ou eu posso decidir por algumas experiências profissionais para também ser o melhor profissional naquela área. Só que são normalmente coisas antagônicas, né? Você estudar, por exemplo, e seguir uma carreira acadêmica que aqui no Brasil, infelizmente, o pessoal tem um preconceito que quem vai seguir um caminho de mestrado, doutorado, pós-doutorado vai ser professor. Isso daí não tem nada a ver, né? Isso daí é uma questão que aqui ficou impregnada, mas é uma mentira, né? O cara que segue esse caminho, ele quer ser o melhor possível numa área de domínio específico. Aí eu optei por seguir os dois caminhos ao mesmo tempo, né, de uma forma sofrida, e daí eu fui trabalhando em algumas empresas que me permitissem alguns conhecimentos, né, e permitisse uma vivência industrial em paralelo com uma vivência acadêmica de pesquisa e desenvolvimento, né, que acabou moldando um pouco do que eu fiz até hoje, né? Então, você pega ali, começou tudo lá no técnico, daí eu fiz graduação em engenharia mecânica, depois mestrado, doutorado, né? Até o mestrado eu fiz na UTFPR, depois eu fui para longe, fui para USP São Carlos, no doutorado. Na sequência, daí eu fiz um pós-doutorado sanduíche França com São Paulo, e depois, na sequência, eu fiz um outro pós-doutorado Estados Unidos, São Paulo, onde eu fiz uma parte de pesquisa junto com a NASA. Então, nesse caminho, mas tudo em paralelo eu estava na indústria, porque a gente vê hoje em dia que a gente tem um precipício entre a parte acadêmica e a indústria. Mas só que esse precipício não existe. A teoria e a prática, elas estão ligadas diretamente. Você falar que a prática é diferente da teoria é um equívoco, né? Que a teoria sempre é fundamentada em parte experimental, que é a prática. Então, normalmente são coisas que tem que andar em conjunto, né? Uma coisa não está desligada da outra, né? E daí, nessa sequência, eu acabei sempre cavando para desenvolvimento de coisas assim que eram mais sofisticadas. E daí, e como consequência, fui pegando algumas formações complementares de gestão de projetos, gestão de inovação, depois de propriedade intelectual, escrita de patente, pesquisa de patente. E eu acabei caindo na parte de inovação lá na Electrolux, que foi uma coisa bem interessante. Foi onde a gente começou aqueles bate-papos mais intensos, né? Que até você estava se decidindo ir para o doutorado ou não, tal. Em paralelo com isso daí, em 2013, eu abri a minha empresa, né? Minha primeira empresa, que era voltada, inicialmente, era voltada na época o termo que a gente usava era prototipagem rápida, né, que hoje em dia é impressão 3D, mas imagina que naquela época não existia impressora 3D assim a rodo, né, que você comprava. Então a gente desenvolvia e prestava serviços de protótipo, que depois acabou a gente notou muito rápido que o mercado de impressão 3D ia se prostituir, não vou usar prostituir, mas ia começar a se popularizar e se saturar muito rápido com a popularização de tecnologias
mais baratas, e a gente acabou mudando o foco para desenvolvimento de produto e inovação, onde a gente tinha como principal objetivo pegar uma ideia que, por exemplo, você pega, você está conversando com alguém no bar, daí você tem uma ideia, escreve no papel no guardanapo, e daí você levava para Concept 3D, que é a nossa empresa, que daí, a partir daquele momento, a gente desenvolvia toda a parte de pesquisa de autoridade de patente, desenvolvimento de propriedade intelectual, desenvolvimento de projeto eletrônico, projeto mecânico, químico, até chegar ao ponto de ter uma lista de material, fornecedores, protótipo e lançamento. Então, a gente entregava para o cliente o ponto dele ter um produto na mão com todos os critérios, inclusive com a patente escrita, para ele entregar com KPI, né, indicadores chaves para chegar no investidor e bater a porta assim, eu já tenho esse produto, eu tenho um MVP e são esses os indicadores, tem aceitação no mercado, então a gente precisa de tanto dinheiro para conseguir mandar esse projeto para frente, né? Então esse foi o que a gente começou a se envolver mais com inovação. E daí, depois de um tempo, eu acabei me envolvendo muito mais, depois que eu saí da NASA, do projeto que estava junto com a NASA, que era em bioimpressão, que era a fabricação de órgãos. Daí a gente começou a ter algumas vertentes diferentes de projeto, né? Considerando que cada um dos projetos poderia ser uma empresa ou ser incluso dentro de cada uma das empresas que a gente constituiu até então. E daí hoje a gente está trabalhando com em torno de 15 projetos simultâneos. Obrigado, Marlon. Eu tenho aqui um monte de pergunta para te fazer. Deixa eu perguntar então primeiro, Marlon, sobre como é abrir uma empresa, né? E como é a inovação, uma empresa pequena, como a gente coloca inovação ali. Aproveitando aqui já o gancho, a tua empresa é uma startup, como que é a tua empresa nesse ecossistema de inovação? Essa pergunta é muito interessante porque aqui no Brasil a gente tem uma burocracia de abertura de empresa muito grande. Então, se você for fazer tudo o que você precisa fazer para começar a iniciar um faturamento de uma forma mais estável, você vai levar em torno aí de 6 meses, sendo bem otimista, para começar a dar o pontapé inicial, assim, tudo legalzinho, tudo redondinho, e isso daí é só prejuízo, né, nesse momento. Então, o que você tem antes de dar o pontapé de abrir um CNPJ, ainda é de toda a parte de desenvolvimento, o que fica mais complicado. Depois que você passa essas barreiras, fica um pouco mais fácil, porque você já tem o timing necessário para, por exemplo, então, eu estou em 80% do projeto, então desse momento para frente eu tenho que abrir o CNPJ, eu tenho que abrir inscrição estadual, se ele vai ser de serviço, vai ter que ter alvará de serviço, então não precisa de inscrição estadual. A gente tem algumas vantagens fiscais que vieram desde 2010, eu acho que 2010, que é empresas no Simples, né? Então isso daí simplifica muito. Antes era muito mais complicado, agora está um pouco mais fácil, né? Na época que eu abri a empresa não estava assim popularizado o termo startup, né? Então a gente acabou abrindo a empresa no modelo mais clássico, né? Então a gente não tinha como definição todo aquele processo que vem, por exemplo, do Eric Rice, do Lean Startup. A gente trabalhava de uma forma mais clássica, né? Fazendo o balancete, fluxo, expandindo aos poucos, que é mais ou menos o que o próprio Sebrae indica, né? O Sebrae tem uma fonte de suporte aos empreendedores muito boa, então a gente acabou seguindo essa linha, mas depois de um tempo a gente acabou mudando um pouco, né? Como eu falei para você que o primeiro modelo de negócio da empresa era de prestação de serviço de impressão 3D, era uma coisa muito pontual, muito específica, né? E até hoje em dia eu vejo um pessoal abrindo
né, a mesma coisa que a gente abriu em 2013, né? Fazendo as mesmas coisas e cometendo os mesmos erros e normalmente cometendo um erro pior ainda, que é brigar por custo. Né? Brigar por custo, a gente sempre fala que tem 2 modelos grandes de negócio. Um que é um modelo de negócio voltado a valor e um outro modelo de negócio voltado a custo. Quando você faz um modelo de negócio voltado a custo, como isso aí a gente fala por experiência também, que a gente passou por isso daí, você está quase que fadado a fracasso, porque tem a chance de alguém sempre abaixar o preço. E daí você vai ficar brigando por preço, vai chegar um momento que você não tem margem. E daí fica tudo muito difícil e até tem alguns livros, né? Eu indico muito o livro A Estratégia do Oceano Azul, que você cai no Oceano Vermelho, né? E o Oceano Vermelho é sangrento mesmo, né? Você não vai trabalhar pra caramba para ter nada de retorno. E o outro modelo daí é por geração de valor. E daí que vem o que a gente tinha mudado na primeira ideia. Então a gente passou por um modelo clássico, guiado por custo, né, e um modelo de econômico à base de custo. E daí a gente mudou por uma proposta de modelo de negócio por serviço, valor e propriedade intelectual. O que daí a gente acabou tendo uma vantagem muito maior, né? Só para você ter uma noção, em 2003 para 2014 a gente conseguiu transformar uma empresa que valia aí em torno de 100 mil, só de recurso fundo perdido a gente conseguiu 600 mil de fundo perdido de pesquisa e inovação. Então a gente acabou dando um salto e alavancando a empresa de uma forma exponencial, né? Até um dos projetos, foram 3 projetos que a gente teve naquele ano, um dos projetos era sobre o desenvolvimento de próteses com mesoestruturas e liberação de fármaco de forma ativa. Quer dizer que você pode ter uma prótese que ela vai liberar remédio exatamente no momento que você precisa. Então você não precisa ficar drogado 100% do tempo. Então, se você fez um esforço, naquele momento você vai precisar de mais remédio. Então, naquele momento você libera o remédio. E isso daí foi uma das coisas que impulsionou bastante a gente. Daí, na sequência, a gente teve uma outra mudança para um modelo mais enxuto, guiado por solução de problemas. Com todo o aprendizado que a gente teve também, né, na indústria e também nessa empresa que acabou se conformando para a solução de problemas para nossos clientes, né? Então a gente fazia desenvolvimento de propriedade intelectual, projeto e inovação para os nossos clientes. Então o cliente vinha com um problema, né, às vezes num guardanapo, papel de pão, e a gente desenvolvia todo o modelo de negócio, protótipo, desenho técnico, desenho de engenharia, projeto de engenharia, escrita de patente, até materializar aquilo numa coisa palpável, né? Que daí hoje em dia a gente consegue dizer que é um MVP, que é o Minimal Valuable Product, que é o mínimo que você precisa para começar a comercializar. É um produto que você sabe que tem problema, é um produto que você vai ter que arrumar, que vai ter algum potencial de reclamação, mas só que enquanto você não entregar na mão do cliente, tudo é especulativo. Você tem que colocar na mão do cliente o quanto antes para você conseguir atender e curar as dores do cliente o quanto antes, né? E aí nessa parte de abertura de empresa, apesar de ser muito sofrido, né, a gente conseguiu ter um avanço grande, mas o que posso dizer? Ainda é muito ruim, né? O ambiente econômico brasileiro não é feito para favorecer a abertura de novas empresas que são guiadas por inovação. Então, a gente tem um ambiente que favorece a abertura de empresas, só que na mesma proporção que a gente tem a abertura de empresas, a gente fecha empresas também. Só para você pegar um dado aí do Sebrae, a porcentagem de empresas que abrem e fecham em um ano, em 1 a 2 anos, dá em torno de 80% a 90%. Então é muito grande, porque às vezes as pessoas não conseguiram achar
a dor do cliente, não conseguiram elaborar de forma adequada e não acharam como inovar. Ou acabaram usando a ideia de inovação de uma forma muito equivocada. Hoje está, inclusive, o nome inovação, a palavra inovação meio que caiu em uma popularização equivocada, né? Então, acaba complicando um pouquinho. O que é inovação para ti? Como eu falei, o termo inovação foi banalizado, né, generalizadamente. Às vezes as pessoas imaginam assim, eu vou fazer uma coisa diferente, então eu estou inovando. Não está inovando, né? Então, para começar, eu vou tentar fazer algumas definições do que a gente vem lendo aí ao longo dos anos, o que a gente vem estudando, e eu vejo 3 abordagens de descrever o que é inovação. O primeiro é por propriedade intelectual. Então, por propriedade intelectual é a coisa mais simples do mundo. Então, uma inovação por propriedade intelectual é algo que vai gerar desenho industrial, patente ou modelo de utilidade. Então, até para quem está escutando a gente aí e não sabe o que é modelo de utilidade também é uma patente, tá? Só que é uma patente que não tem um nível de inovação tão grande. Vou dar um exemplo. Uma invenção, que é uma patente de invenção do telefone, é uma patente de invenção. Uma modificação do telefone pode ser uma patente? Pode, mas é uma patente de modelo de utilidade, porque foi alterado alguma coisa conceitual que é muito diferente e não estava sendo previsto na primeira patente, então ele é um modelo de utilidade. Então, por esse ponto de vista, né, por propriedade intelectual, você só tem 3 níveis de inovação, né? Ou você gera uma patente de inovação, o que vai te dar a capacidade de ter o monopólio daquela inovação durante até 20 anos, se for alguma coisa mecânica, elétrica, e até 7 anos se for biológico, né? Biológico-químico. E modelo de utilidade, que daí são alterações. Só que sempre o modelo de utilidade tem algumas peculiaridades que você ainda fica atrelado à patente original. E o desenho industrial, que é mais estético. Então, se você faz uma alteração de um layout de produto, ele entra como desenho industrial. O que acaba sendo uma inovação, sim, é protegido, sim, só que é muito mais fácil de se quebrar, né? Então, você modificando até aí uns 30% da geometria, você consegue, entre parênteses, aí, quebrar a patente o registro de desenho industrial, né? Então, no ponto de vista de propriedade intelectual, a gente tem isso, né? Que é um ponto de vista, patente de inovação, patente de invenção, desculpe, patente modelo de utilidade, desenho industrial, e ainda a gente tem registros, né? Tem muita gente que não faz a patente porque a patente está abrindo a tua tecnologia para os outros. Então, você só faz registro para garantir que você tem o direito autoral sobre alguma informação, alguma tecnologia. Exemplo, a fórmula mágica da Coca-Cola, que até hoje não é patenteada. E não vai ser patenteada, é um segredo industrial, né? Ele tem um nível de inovação e não vai ser aberto. O segundo ponto que dá para se definir, no meu ponto de vista, é em função do segmento. Então, uma inovação em um determinado segmento pode ser banal, né? Uma tecnologia num segmento pode ser banal, enquanto essa mesma tecnologia, essa mesma aplicação para um segundo segmento, ele pode ser uma inovação. Então, você pode considerar, por exemplo, a gente pega espectroscopia de massa para análise de componentes químicos. Um troço super avançado, né? Se você pega cromatografia, né, gerou até um prêmio Nobel. Você pega isso daí para a parte química, meio que fica banalizado. A maioria dos engenheiros químicos sabe muito bem como trabalhar com espectroscopia ou espectrocromatografia
trivial, mas você pega outros segmentos, como, por exemplo, papel, madeira e celulose, dentro do processo produtivo, né, com um sensor com espectroscopia, às vezes não é tão utilizado, que é uma indústria um pouco mais conservadora. Você pega uma outra indústria que é muito conservadora também, é a parte de construção civil. Construção civil, madeiras, papel, celulose, são indústrias conservadoras. E daí você colocar esse tipo de tecnologia dentro desses segmentos acaba sendo uma inovação, mesmo sendo uma coisa extremamente banal para um outro segmento. Então, com isso, você acaba tendo essas variantes diferentes. E o último critério de definição, que no meu ponto de vista, é o nível de disrupção. O quanto que você consegue quebrar um paradigma. Você define uma inovação não somente por ser ou não ser inovador, como nesses casos anteriores, mas sim você tem um nível, o quanto que é inovador. Então, dá um exemplo aí. Se você tem uma patente, beleza? Tem um nível de disrupção alto, que você vai conseguir ter um monopólio de uma tecnologia. É extremamente amplo. Mas se você pega, por exemplo, um segmento que já é uma coisa bem conhecida, que você está começando a utilizar, você tem um nível de disrupção muito baixo, porque você só está pegando e copiando uma coisa já existente de uma outra área e aplicando na tua área que ainda não se existe. É ruim isso? Não, de jeito nenhum. É excelente. Porque com isso você consegue ter uma manobra e identificar segmentos que são mais carentes de inovações disruptivas. E como esses segmentos têm uma carência de informações disruptivas, você tem uma possibilidade, uma capacidade de reaproveitar essa tecnologia. Vai lá, a gente falou que a patente, né, de inovação são 20 anos. Beleza, se elas são 20 anos, tem muita tecnologia que já passou 20 anos? Tem. Legal. Eu posso usar e copiar na cara dura essa tecnologia, já que depois que passou esses 20 anos? Sim. E essa tecnologia está divulgada de forma pública para quem quiser ver? Sim, também. Então, o que você acaba tendo? Que os bancos de registro de patente são o maior repositório de ideias mundial. Então, você consegue inovar por segmento ou por área com coisas que são ou já foram disruptivas para criar um nível de disrupção diferente no teu segmento. Envolve muito daí de você fazer uma pesquisa de estado da arte, adequar para a tua necessidade, mas no geral a inovação para mim tem a ver com uma forma diferente de aplicar um conhecimento já existente num segmento que nunca se viu isso, ou criar um conhecimento que nunca se viu também. Muito legal, Marlon. Gostei bastante da tua definição, né? O teu ponto de vista baseado aí nesses 3 critérios. Eu fiquei pensando aqui, enquanto tu falava, Marlon, sobre um ponto. Muitas pessoas gostam de fazer uma conexão entre melhoria contínua e inovação incremental. Onde ele se encaixa aí nesses teus critérios aí? Eu acho que tem tudo a ver, né? É claro que a melhoria contínua, a melhoria incremental é o tipo de coisa que você também tem níveis de aprofundamento, né? Se você pega, por exemplo, um Kaizen básico que é feito pegando aí um conceito de Six Sigma, a nível de um Yellow Belt, um Green Belt, ele vai ser diferente, vai ter um nível de aprofundamento diferente, né? Um nível de impacto diferente do que um projeto Black Belt, ou um projeto Sponsor ou Master Black Belt. Então, no final das contas, essa melhoria contínua vai implicar, sim, numa melhoria incremental. É claro que essa melhoria incremental ela vai depender do impacto que vai causar no resultado. E, como uma consequência, a estratégia que você toma numa inovação incremental,
ela é muito diferente de uma estratégia de desenvolvimento para conseguir uma inovação disruptiva. Eu sempre tento, até no meu novo livro a gente fala sobre isso, que se você vai tentar fazer um desenvolvimento para uma inovação incremental, você pode utilizar métodos de melhoria contínua, você pode utilizar métodos de qualidade assegurada, métodos de criatividade não sistemáticos para conseguir melhorias. Só que isso é a ponta do iceberg. Então, você pega aí, a gente pode dividir entre melhorias incrementais, melhorias incrementais de alto alcance, né, ou de alto impacto, e melhorias disruptivas. Para conseguir trabalhar com melhorias incrementais, né, imagine aí que você está num iceberg, você vai precisar só nadando, você consegue ver a ponta do iceberg. Mas se você quer uma melhoria de alto impacto, você vai precisar aí de um snorkel, vai precisar talvez aí de um cilindro para conseguir mergulhar mais e conseguir achar essas oportunidades que são em torno de 50% maiores do que essas incrementais. Tá bom, mas se você quiser uma disruptiva, você vai precisar de um submarino. E daí, com esse submarino, você vai conseguir alcançar essa oportunidade, né, disruptiva. E as ferramentas que a gente se utiliza são as mesmas. Como eu falei agora há pouco, comentei, para ter uma inovação incremental, você consegue fazer até com um brainstorm rápido ou com uma discussão com os colegas, tentando ver o problema, utilizando métodos de qualidade, analisando dados, usando um DMAIC do Six Sigma. Beleza, você consegue ir até um ponto. Para ir para um outro nível, você acaba tendo que se aprofundar mais, ir para um DMAIC, ter sessões de criatividade estruturados para conseguir alcançar objetivos, usar métodos que pode ir desde TRIZ até métodos CIT para conseguir avançar e alcançar alguns objetivos. E por fim, se você quer uma coisa realmente disruptiva, você vai gastar muito mais energia, muito mais esforço, você vai ter que envolver pessoas com uma capacidade, né, não capacidade, ou com um estudo avançado, né, com técnicas avançadas. Por exemplo, você, em muitos casos, assim, eu quero fazer uma melhoria de um encanamento. Tá bom, ou fazer uma melhoria na aerodinâmica de um carro. Tá bom, você vai precisar, para ter alguma coisa disruptiva, você vai ter que fazer uma análise de elementos finitos, vai ter que ter um profissional super especializado em elementos finitos, com controle e automação, que consiga quebrar as barreiras entre domínios. Que, na verdade, o conhecimento e a inovação não tem barreira, né? A gente cria essas barreiras de conhecimento, conhecimento da mecânica, conhecimento da elétrica, conhecimento só por questão de aprendizado, né? Porque no mundo real não existe nada disso. E daí, quando você saca que não existe essas barreiras, você começa a criar uma mistura entre domínios, né? Você mistura química com controle, com elétrica, com mecânica, daí você consegue uma tecnologia diferente. Um exemplo que eu sempre dou é impressora 3D. Então, a impressora 3D ela nasceu oficialmente em 83. Na verdade, a gente tem relatos anteriores de 1890 do conceito, mas não da implementação. Mas em 83 teve alguns pesquisadores, então, que a partir de pesquisas de mestrado começaram a misturar o domínio da química, controle e automação e mecânica, pegando resinas que são componentes químicos, que por causa da ação de luz em um comprimento de onda específico se solidificava, ou seja, se polimerizava. E daí, na parte de controle, foi criado um equipamento que conseguia emitir a luz somente, exclusivamente, aonde você queria que tivesse o fatiamento de uma peça.
E daí a parte mecânica permitia que tudo isso acontecesse, e a parte de engenharia de computação conseguia fatiar os modelos 3D para gerar toda essa miscelânea de tecnologias que implicou no que a gente conhece hoje como impressora 3D do tipo estereolitografia, que também é chamada de SLA, DLP e LCD, que são uma classificação de um dos 27 tipos de impressoras 3D comerciais que tem. Hoje a gente tem muito mais tipos, né? Não marcas, mas tipos de tecnologia. Marlon, tu tocou num ponto bastante importante ali, que é a interdisciplinaridade. Eu queria que tu desse um exemplo para nós, porque eu sei que tu tem vários projetos e fica evidente para mim, né, e talvez para quem esteja ouvindo aí, que tu combina disciplinas e assuntos de uma forma estratégica ali para conseguir resultados melhores. Dá um exemplo pra gente, Marlon, de algum projeto, de como isso te ajudou em algum projeto específico pra gente conseguir enxergar isso, porque isso é super importante para mim. Concordo contigo, essa parte de interdisciplinaridade é extremamente importante. Como eu falei, as barreiras que a gente tem entre as áreas, elas não existem. Foram criadas por alguém por uma questão didática. E daí a gente começou a se aprofundar em cada uma dessas áreas, só que a ligação cruzada entre elas não foi desenvolvida tanto. E eu acabei sacando isso daí, bem rápido, lá em 2006, mais ou menos, eu consegui sacar que eu só ia conseguir fazer uma coisa realmente diferente se eu saísse da zona de conforto, que era a parte mecânica. Então, lá em 2006 para 2007, a gente começou um projeto que foi... onde a gente teve o primeiro desenvolvimento de impressora 3D, que acabou implicando numa patente também, né, muito, muito depois, que é uma impressora 3D que tem resina fotopolimérica, tem a parte mecânica, deposita localmente, e tem a parte de CNC, que é uma máquina de controle numérico computadorizado. Então, nesse caso, a gente acaba tendo uma parte forte de química, uma parte forte de eletrônica e controle, uma parte grande de mecânica e também uma parte intensa de engenharia industrial e processo de fabricação. Isso daí foi a primeira área. E daí para frente a gente acabou começando a misturar cada vez mais as tecnologias. Quando a gente foi fazer o projeto em conjunto lá com o pessoal da NASA, o projeto nasceu numa mesa de bar. Eu estava como keynote speaker num congresso lá no Texas, que é o Congresso Internacional de Solid Freeform Fabrication, que foi o primeiro termo de impressão 3D do mundo. Já tem há 37 anos esse congresso. Então é um congresso bem, bem antigo, e daí eu fui chamado como keynote speaker, e a gente acabou fazendo amizade com uns pesquisadores que eram muito fora da casinha, os caras muito bons. E daí numa conversa assim, de bar, a gente começou a discutir sobre um assunto, né? Uma das pesquisadoras que estava lá, na verdade 2 pesquisadores, tinha o Dr. Kudos e a Dra. Snyder, que eles trabalhavam com fabricação de órgãos através de impressão 3D, né? Então, quando a gente vê assim, aquele pessoal que faz a impressão de coração, de tecido, de pele, eram esses caras mesmo, né? Só que o avanço que a gente tem nessa área ainda é muito ínfimo. O pessoal está patinando muito há quase 10 anos, só fazendo melhorias incrementais e nada realmente disruptivo. E um dos motivos é porque a citologia animal humana é muito complexa. Daí a gente começou a discutir assim, beleza, bioimpressão, mas por que bioimpressão tem que ser só de humanos? Não pode ser de qualquer outra coisa viva? Beleza, daí a gente começou a discutir. E daí a gente começou a ver assim, a gente pode começar a imprimir planta. Então, em vez de mexer geneticamente na arquitetura da planta, vamos começar a mexer na arquitetura da planta, depositando célula por célula. E daí a gente vai fazer o desenho que a gente acha que a planta deveria ser. Né? É claro que isso aí como ideia, né?
E daí, com isso daí, a gente já começou a sair para uma outra área, assim, pô, e daí, se a gente fizer um bioreator, né, para gerar remédio ou penicilina, pô, a gente pode fazer uma impressão, né, da parte plástica ou metálica junto com a parte biológica e fazer um bioreator extremamente compacto. Se a gente fizer uma coisa muito compacta, a gente consegue levar para o espaço. E daí, levando para o espaço, você consegue ter uma geração constante de remédio, o que acaba sendo uma coisa excelente, né? E se for ver, é aí uma mistura de biologia com engenharia de tecidos, com engenharia de controle e automação, mecânica, né? Porque você pensa assim, pô, vou depositar célula por célula. Pô, célula por células, como que você vai fazer isso daí? Eletronicamente? Não. Você vai precisar mecanicamente, fisicamente, empurrar a célula e depositar ela, né? Então, você acaba sempre transcendendo esses domínios para conseguir criar alguma coisa nova, né? Um outro que até foi o que a gente ganhou um fundo não reembolsável foi aquela pesquisa de fabricação de próteses com liberação de fármaco, né? De remédio de forma adaptativa, né? Ou sob demanda. Isso daí a gente fez em algum tempo. E agora a gente está com alguns outros projetos, né? Pegando desde a parte de ciência de dados para conseguir fazer melhoria de processos, melhoria de carros. A gente tem um projeto que a gente está para lançar agora, que é a fabricação, né, de uma forma automatizada, usando manufatura aditiva de próteses cerâmicas, ou seja, de fabricar dente mesmo. A gente vai imprimir dente com resistência maior do que a gente tem hoje em CNC, e com um tempo mais reduzido e com um custo menor ainda, tanto menor de equipamento quanto menor de material. E aí a gente já tem outras dificuldades maiores, né, como a liberação da Anvisa. A gente está vendo aí, né, quem não acompanhava, não sabia a função da Anvisa de liberação, agora nas vacinas está sabendo tudo, né, com que o processo tem que passar nas fases e tal, para cada aplicação, e daí está todo mundo aí agora vendo que é uma burocracia muito grande. É claro, para algumas coisas precisa ser essa burocracia para você garantir que não vai ter um contraponto, mas por outro lado, tem outros países que têm um fluxo burocrático muito menos intenso, né? E infelizmente aqui no Brasil, às vezes esse fluxo burocrático é utilizado para lobby, para impedir que inovações e pequenos empreendimentos consigam ir para frente. Tem alguma coisa a ver com esse teu último livro que tu está escrevendo, ou não tem ligação? Então, na verdade, ele não tem ligação com o livro, né? É legal, a gente começou um projeto que a gente estuda, e daí tem experiência na indústria, e daí a gente acaba tendo um retorno para a sociedade através da parte acadêmica, né? Eu, quanto você, a gente leciona, mas no meu ponto de vista é mais por uma função, né, de retorno para a sociedade mesmo, que é uma contribuição que a gente pode ter, né, para conseguir mudar o cenário que a gente tem. Daí, depois de um tempo, a gente começou a ter um projeto de lançamento de livros, né? Então, em vez de ficar só publicando artigo, que muitas vezes as pessoas nem vão ler o artigo ou nem sabem como acessar, né? Pessoas assim mais do cotidiano. O cara que é pesquisador, ele às vezes tem um treinamento para conseguir caçar uma agulha no palheiro, que é o tal do artigo, né? Imagina, você vai fazer uma busca bem simples, assim, chega lá no Science Direct, lá, que é uma plataforma de busca de artigos, e daí você coloca lá manufatura aditiva. Vem 70 milhões de artigos. Daí, cacetada, como que você vai achar o que é bom, o que não é bom, o que tem a ver com o que você quer, o que não... Então, toda essa dinâmica é muito difícil para a maioria das pessoas. A gente acabou desenvolvendo várias técnicas, análise bibliométrica, sistemática, para conseguir extrair algumas coisas, e até pelo tempo de experiência que em paralelo estava na indústria e na parte acadêmica, a gente acabou desenvolvendo um grupo de informações
interessantes, né? E daí a gente começou a escrever. O primeiro livro que a gente fez foi sobre impressão 3D, né? Que mostrando o contexto de impressão 3D, que a maioria das informações que a gente tem hoje na internet são, além de ser superficiais, eles são equivocados, a maioria. Então eles não falam com profundidade sobre o que são as aplicações, quais são as tecnologias, para que servem as tecnologias. Às vezes o que o pessoal vende é que a impressão 3D é tão revolucionária que que você consegue fabricar qualquer coisa e que vai tirar o emprego das pessoas. Balela, tem tipos e tipos e tipos e tipos de impressão 3D. Né? Impressão 3D o termo correto é manufatura aditiva, é uma forma de fabricação. E você, é claro, tem vantagens? Tem. Tem desvantagens? Tem. Tem problemas? Tem. E daí a gente aborda isso daí, desde esse problema até a fabricação de armas com impressão 3D. Depois a gente foi para uma parte muito técnica de análise experimental de vibração, né? Que é a maioria. O que a gente conseguiu identificar? Que a maioria dos profissionais que atuam em vibração tem um conhecimento teórico muito bom, porque os livros que a gente tem disponibilizado são de teoria, mas a parte experimental é muito superficial. Daí a gente fez um livro sobre o quê? Só sobre a parte experimental. Como você conseguir pegar um carro ou um produto teu, aonde você tem que colocar o sensor, qual que é o tipo de sensor, como que é o aquisitor de dados que você vai utilizar, qual que é o impacto, se vai usar filtro, se não vai usar o filtro, qual que é o método que você vai... Então, uma coisa muito específica que a gente chamou de guia prático para o profissional de vibração, que ensina, inclusive, como fazer um controle de vibração, né? Como, após você identificar a vibração, identificar a causa da vibração, como você resolve esse problema. Então, mas ele é muito mais aprofundado na parte experimental. Depois a gente acabou migrando para outros assuntos voltados na parte econômica, né? Voltado para como você criar negócios de uma forma sustentável e inovadora, como utilizar a impressão 3D e outras técnicas de acabamento para conseguir realmente ter lucratividade, não é sair calculando, né, como a gente vê em alguns lugares aí na internet. Internet tem muita informação, mas a gente tem que pensar com cuidado essas informações, né? Tem gente que tenta fazer uma promoção da tecnologia maior do que ela é. E, como uma consequência, você pega assim, você tem uma impressão 3D. Tá, o custo da peça é o custo da matéria-prima. Não. Você, ainda mais que é super especialista na parte industrial, você sabe bem que é a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg, o material direto que a gente fala, que é o quanto que é o custo da matéria-prima. Tem custo de aluguel, custo de amortização de ferramental, você tem custo de equipamento, você tem custo de luz, tem custo de mão de obra, você tem um monte de custo. E é uma paulada de custo. E isso daí foi um dos principais motivos. Como eu falei, a gente começou, a primeira empresa que a gente abriu era de prototipagem rápida, que era de impressão 3D, isso daí em 2013. Só que aconteceu um fenômeno muito interessante em 2013 para 2014. Teve uma empresa chamada MakerBot que pegou 3 pesquisas de impressão 3D aberta, que por acaso a patente tinha vencido, né, expirado em 2012. Daí as universidades criaram plataformas abertas, de desenvolvimento aberto, e essa empresa pegou e criou, e explodiu de tanto vender. E começou o boom de popularização da impressão 3D. Daí a gente vendo todo esse movimento, a gente sacou assim, caramba, qualquer um vai poder imprimir e as pessoas não sabem o que está acontecendo, quais são os custos envolvidos. E realmente isso daí foi uma das coisas que começou a acontecer. A gente imaginava que o cliente queria uma coisa, mas ele não queria. Ele falava, eu quero uma impressão 3D, sem acabamento. Beleza, você entregava uma impressão 3D sem acabamento, e daí o cliente via as linhas de fabricação. Ele odiava aquilo. E daí a gente começou a sacar, não é
o que a gente está fazendo, o que os produtores, os fabricantes dos equipamentos falaram para a gente fazer. Mas não é isso que o cliente quer. E daí a gente começou a mudar o perfil de negócio de prestação de serviço somente como o cliente quer para um perfil de fabricação ligado ao valor. E daí com isso a gente criou um guia de como transformar, né, que daí foi um dos livros que a gente lançou esse ano, que é Make It Stunning, ou seja, faça impressionante. Em português, a gente tem as duas versões, né, disponibilizadas. E a ideia desse livro é o quê? Foi uma coisa que a gente descobriu e acabou se desenvolvendo e se aprofundando como pesquisas que são publicadas em artigos científicos também, e também uma coletânea de vários artigos científicos, que é como você consegue pegar um objeto que é sem graça e transformar aquilo em realmente uma coisa de valor, com um acabamento fantástico, que acabamento ou o que o cliente quer depende de cliente para cliente. Então você agrega valor àquilo, transformando aquilo em uma coisa espetacular, uma coisa fora de série. Então, você pega, por exemplo, você sai de uma condição onde você tinha uma peça que, brigando por custo, né, num oceano vermelho, você tinha uma peça que custava só de matéria-prima R$1, né, que as pessoas tentavam forçar você a vender por R$1, né? Se você vender por R$1, você abre falência, né, que é só matéria-prima. Se você jogar uma margenzinha que não compensa todos os outros custos operacionais, está falido também. E daí a gente conseguiu transformar em um produto que valia em torno de 50 a 100 reais, a mesmo conceito, a mesma peça. Só aplicando técnicas de acabamento, técnicas de melhoramento, técnicas de inovação misturados com esse acabamento, padronização, lean manufacturing, tudo misturado, uma miscelânea de coisas que permite que a pessoa consiga sair desse ponto de R$1 para 100 reais. E esse último livro, ele é diferente. Ele, como a gente tem essa paixão, né, eu e você, a gente compartilha dessa mesma paixão de inovação, a gente acabou se aprofundando muito em milhares de técnicas de inovação, né? Técnicas de criatividade, técnica de seleção de conceito, técnica de qualidade, melhoria contínua, técnica de identificação de problemas, entendimento de problemas. Então, tem uma quantidade muito grande. Para tudo isso daí fazer sentido, às vezes é difícil. E a maioria das pessoas nem consegue chegar no beabá básico, que a gente fala às vezes assim, não sai fazendo, usa um PDCA. Nem isso as pessoas fazem. E daí a gente fala assim, beleza, então eu vou criar um livro, né, que na verdade foi uma inspiração, né, num livro bem antigo do Bob King, que é chamado de Criatividade, né? Então esse é um livro bem antigo que ele tinha um passo a passo de técnicas de criatividade. Até a gente tem um professor em comum, né, o professor Carlos Chulik, um professor que tem uma estima fenomenal, adoro o professor. Se o professor Carlos Chulik estiver escutando, tá? Ele foi o professor que mais marcou a faculdade e o mestrado, né? Porque abre a cabeça a gente para vários termos, né? E ele sempre tinha uma aula que ele começava a tirar uma quantidade de livros muito grande dentro da bolsa, e um desses livros era o tal do Bob King, Criatividade, uma vantagem competitiva. Só que esse livro é antigão, né? E com técnicas um pouco mais antigas, também meio defasado, e não tem mais cópia em nenhum lugar, né? Por sorte, naquela época eu era meio louco e comprei o livro, daí consegui ainda manter. E daí eu decidi, vou fazer uma mistura daquele livro lá do Bob King com outras coisas novas. Vou colocar também sobre métodos de desenvolvimento de produtos novos também, como que esses métodos de criatividade fazem parte de métodos ágeis, métodos de design thinking, ou até mesmo métodos em cascata de desenvolvimento de produto, pegando um PDP clássico, Rosenfeld e Nelson Bach. E a gente, inclusive, um dos capítulos é só sobre métodos de desenvolvimento de produto.
né? Pegando PDP, métodos ágeis, Scrum, Design Thinking. Daí você pensa assim, pô, Marlon, mas e para quem quer de serviço? Tá, você pode tratar um serviço ou uma inovação como um produto também. Então não é o fim do mundo. Aí daí a gente colocou tudo nesse livro, né? E por final, para a gente conseguir fechar o livro com chave de ouro, a gente colocou um apanhado de como você consegue implementar essa parada, né? Que a gente aprende todas as técnicas e daí, depois disso, o que você faz? Você tem que ter um jeito de como implementar, como você mudar o teu ambiente, método de produtividade, como você se tornar produtivo, como você começar a implementar. Você vai implementar tudo ao mesmo tempo? De jeito nenhum. No teu dia a dia, se você tentar implementar tudo numa pancada só, é muito provável que você vai fracassar, que é muita coisa. Então, você começa com alterações. Uma das coisas é a alteração do ambiente, né? O teu ambiente. Um exemplo disso daí, muito bem exemplificado, é o livro O Poder do Hábito, que acaba apresentando que, através de passos pequenos, você consegue ir alterando e agregando à tua rotina coisas que você quer, que são satisfatórias, que vão melhorar a tua produtividade, que estão alinhado com o teu objetivo, que estão alinhado com a tua análise de risco, e você vai removendo gradativamente as coisas que não fazem parte da tua estratégia pessoal, profissional ou de desenvolvimento de produto. Marlon, e esse é teu último livro ou tu tem mais um? Tu tá fazendo mais um agora, não? Então, esse daí a gente vai lançar agora em começo de fevereiro, tá? Inicialmente, que é o The Agile Creativity, que é a criatividade ágil, e a gente está com uma previsão de lançar, que a gente acaba fazendo vários projetos ao mesmo tempo, né? E daí a gente está para lançar um outro projeto aí que é produção de startup, que é um livro novo que engloba a dificuldade de uma startup de começar a produzir, né? Que produzir coisas físicas que não são de software. Tem muita coisa para você de método e como você implementar produtos relacionados a software, mas quando é relacionado a produtos físicos, tem muita pouca coisa, porque é mais difícil. Você conseguir recursos o suficiente para conseguir fabricar implicam muitas vezes um investimento de ferramental. Isso daí na fase de protótipo. Então é uma questão assim, muito difícil e você acaba tendo um custo operacional de investimento muito grande. Então o que a gente acabou colocando nesse livro foi uma adaptação, né, de uma perspectiva ágil, Lean Startup. É uma mistura de culturas ágil com Lean Startup, voltada para a fabricação de protótipos, né, que a gente está chamando de desenvolvimento acelerado. E esse desenvolvimento acelerado ele acaba incorporando num gradiente de alteração de processos de fabricação ao longo do tempo, ou seja, a cada MVP você altera o tipo de desenvolvimento de produto, a forma de desenvolver o produto e a forma também de fabricar o produto, tornando ele extremamente competitivo até chegar num ponto que ele se torna uma produção empurrada, tipo com um sistema rígido, né? Vamos por aí. Legal, Marlon. E esse tá planejado para sair quando, Marlon, esse último? Esse daí tá para março. Legal. Marlon, quando a gente conversa sobre projeto, eu sempre fico impressionado com a quantidade de projetos que tu toca ao mesmo tempo. Empresa, livros, artigos, etc. Como que tu se organiza no teu dia a dia, né? Por exemplo, qual que é a tua rotina de trabalho? Como que é um dia típico teu, né? Tu trabalha por batelada, primeiro o projeto X, depois o projeto Y. Conta pra gente aí como que tu faz. Essa pergunta é uma pergunta difícil de responder, né? Mas, assim, no meu dia a dia eu tento utilizar as coisas que eu coloquei no livro The Agile Creativity, que é a criatividade ágil, é o meu daily base, é o que eu uso no dia a dia, né? Então, eu tenho toda uma estrutura de atividades estruturadas no dia a dia, onde daí eu acabo priorizando diariamente. Então, cada semana eu divido como sendo um sprint.
Então, eu acabo pegando bateladas de projetos por semana, e cada batelada é um sprint. Então, para quem não conhece sprint, o sprint ele tem uma semana mesmo, né? O sprint é uma coisa lá que veio lá do Google, que eles faziam um lançamento de produto em 5 dias, né? 5 para 6 dias. Então, eu tento dividir todos esses projetos em 5 dias. Não dá para fazer todos ao mesmo tempo, né? Então, a estratégia que eu adotei é: cada semana eu vou fazer uns 3 sprints, que são os sprints da semana, que eu defino a prioridade no final da semana. E daí, dentro desses sprints, eu acabo dividindo em bateladas menores, e eu acabo utilizando o método Pomodoro para conseguir criar foco. E também eu uso um outro método, que é dos 10-5-3, né? Não sei se já viu isso aí, que é o método de priorização. Porque para a gente conseguir induzir a nossa serotonina, né, e a gente precisa ter reconhecimento, a gente precisa alcançar coisas, né, e completar coisas. E uma consequência disso, quando você pega um projeto que vai ser, por exemplo, de 1 ano, você não vai completar o projeto. Então você acaba tendo uma necessidade, né, do teu ser, né, como humano, de terminar alguma coisa, começar e terminar. E esse método, que é o 10-5-3, você começa no dia fazendo 10 coisas que são rápidas de fazer. Você divide o teu dia 10 coisas que são muito rápidas de fazer, né, que são mais burocráticas, mas são rápidas. Às vezes, por exemplo, você tem que pagar uma conta, né? Então você tem que pagar um grupo de conta. Você tira meia hora, né, entre 10 minutos a meia hora, é um projeto rápido. Então é uma coisa rápida que você vai fazer. Entendi. Então você vai começar e terminar muito rápido, em menos de meia hora você consegue fazer isso. Então, usando o Pomodoro, que na verdade o Pomodoro clássico são 25 minutos, eu uso um Pomodoro de 45 minutos. Então, num Pomodoro, eu consigo acabar praticamente todas as atividades dos 10, que são atividades rápidas. Tá? Daí, na sequência, eu pego tem 3 atividades que são demoradas, vão demorar mais do que 2 horas para fazer, e mais atividades que vão entre meia hora a 2 horas, 5 atividades. E daí, com isso, a gente consegue completar o dia tendo uma sensação de produtividade alta, e realmente você acaba tendo uma produtividade alta, né? Mas todo dia eu acabo fazendo uma análise de burn down, né, que é a análise de como que está o andamento do sprint e como que está a redução de atividades que a gente tem ao longo desse sprint, para ver se a gente está se batendo em alguma atividade, para rever as prioridades também. Tá? Final do dia, eu sempre acabo fazendo uma revisão do que aconteceu no dia e uma revisão das coisas que me atrapalharam no Pomodoro. Uma das histórias do Pomodoro, o Pomodoro não é simplesmente você só utilizar o tempinho, parar. Não, as coisas... a ideia é você remover os ruídos que te atrapalham. Né? Então, se no meio de um Pomodoro você começou a tocar o WhatsApp enlouquecidamente, beleza, o Pomodoro está atrapalhando, o WhatsApp está atrapalhando a tua produtividade. Tá bom, no dia seguinte eu vou deixar o WhatsApp lá no quarto enquanto eu estou trabalhando no escritório, né? Ou vou deixar ele afastado no mudo, vou desligar ele enquanto eu estou dentro de um Pomodoro, que é um momento que eu tenho que ter um foco extremamente alto. Então a gente acaba removendo esses ruídos para no dia seguinte você conseguir melhorar e aumentar a produtividade, né? Eu tento não gastar muito tempo vendo e-mail, né? Então eu falo até para os nossos alunos: cara, você quer falar alguma coisa que é emergência, não manda e-mail, porque eu não vou ver, eu vou ver uma vez por semana e-mail, e é um dia só durante um tempo especificado que eu vou ver e-mail.
né? Porque eu não sei se você tem isso, mas eu tenho muito de ficar apertando o botão. Se aparecer uma mensagem, eu tenho que fazer ela sumir aquele botãozinho de pendência do celular ou do computador. Aquilo me atormenta. Então eu decido, cara, eu não vou ver. Eu vou simplesmente desinstalar e vou deixar estourar mesmo, porque senão eu vou ficar vendo toda hora cada mensagem nova, que às vezes é bobeira, e vou ficar vendo aquele esquema. Então tirei fora, né? Isso daí, depois de eu implementar isso daí, eu fui ler um livro, Trabalho 4 horas por dia, e o Tim Ferriss, ele faz isso também, né? Mas que ele vê de 15 em 15 dias durante 1 hora. Ele é mais agressivo do que eu, né? Mas tudo bem. E a questão de notícia também, mesma coisa. Eu tento ver algumas manchetes, assim, espaçado ao longo do tempo, da semana, mas ver notícia mesmo é uma vez por semana só. Tá? E daí eu tiro uma parte para a família, que é importantíssimo, né? A gente ter uma parte de tempo familiar, senão a gente acaba entrando ainda mais. O pessoal que está em home office acaba não tendo ou tendo dificuldade de impor limites entre o trabalho e a parte pessoal. Normalmente já é difícil, mas quando você está em home office fica mais difícil ainda. Então, a gente tem um cronograma certinho, que daí a gente não fala de nada, não vê nada, é só família, para conseguir dar conta de tudo. E eu gasto em torno de leitura de artigo científico, pelo menos aí eu leio em torno de 10 a 20 artigos científicos por semana. Marlon, e onde entra a escrita nisso tudo aí? Porque a escrita é uma coisa que não é tão simples assim, né? Tu tem que sentar ali, tu tem que dedicar um tempo, né? Tu não pode conseguir, por exemplo, em um pomodoro escrever, né? Tu tem que até entrar no fluxo, às vezes demora um tempinho. Como que é, né? Tu escreve bastante aí, né? Eu tava olhando aqui no Amazon um pouco antes da gente começar aqui, tem 5 livros teus ali, né? Contando os traduzidos ali, tem 7, apareceu aqui, né? Então, e mais os artigos, né? Isso, como que horário do dia tu costuma escrever, mano? Mais no final do dia, mais no início do dia, né? Ou tu sempre segue esse 10-5-3, né? Onde é que entraria a escrita aí nesse? Então, ele sempre vai entrar no 10-5-3, né? Normalmente, por dia, eu levo em torno de 3 pomodoros por dia, né? Como hábito. E eu faço isso sempre depois de correr. É uma coisa assim que eu adotei assim por acaso. É claro que a gente sabe que tem muito benefício fazer exercício para melhorar a oxigenação e melhorar o discernimento, a cognição, mas realmente funciona muito bem. Então, depois de correr, né, correr na rua, eu volto, tomo banho e daí eu paro para escrever. Eu acabo tirando alguns ruídos, né, para tentar se concentrar. Como você falou mesmo, a gente tem esse tempo de warm-up que às vezes a gente fica travado e até entrar no pique demora um tempo, né? E eu uso um fone com ruído branco, eu fico fora, ninguém consegue falar. Quando eu entro nesse nível, fica fácil de perder o tempo e fica muito, muito difícil de ver o mundo de fora, né? Pode estar caindo no mundo, eu vou estar compenetrado ali. E esse é o objetivo. São 3 pomodoros, às vezes, né? São 3 pomodoros, 10 páginas por dia. Mas, às vezes, é só meta, né? Então, os 3 pomodoros é fixo. Mas as 10 páginas, às vezes, a gente se embanana mais, tem que preparar figura, tem que falar com o pessoal de design para arrumar a figura, tem que achar material, que o pessoal pensa, é só sair escrevendo. Não, sair escrevendo é um pouco complicado, porque uma coisa é você escrever alguma coisa que não tem fundamentação científica. Outra coisa é você escrever alguma coisa que tem fundamentação científica. Então, uma consequência disso ou você fez, ou alguém fez, e você tem que dar a referência bibliográfica daquilo. Então, você tem toda uma parte de fazer pesquisa, coletar dados, montar
é toda uma base de dados para conseguir estruturar a escrita. Legal, Marlon. Então, pelo que eu entendi, tua corrida funciona como o teu aquecimento, né? Tu já vai pensando ali no que tu vai escrever e depois que tu entra no fluxo ali, tu fica concentrado durante o tempo do Pomodoro ali, né? E para, né? Para fazer os intervalos ali, né? E tu usa alguma música, Marlon? O que tu faz durante a escrita ali para se manter concentrado? Tu simplesmente vai para um lugar quieto ou escuta alguma alpha waves ou alguma coisa nesse sentido? Então, na verdade, eu escutava música antigamente. Só que música é uma coisa que depois da gente estudar bastante, a gente acaba vendo que ele dá um nível de dispersão para a gente e não... ele dá divergência, não convergência para a gente. Então, ele é usado bem para você ter criatividade. Então, por exemplo, quando eu estou estruturando um livro... daí eu uso música, uso um ambiente aberto, com ruído, daí não tem problema. Quando tem que ter muito foco, que tem que convergir uma ideia, daí eu não uso nada, eu uso um fone de noise cancelling, né, que daí já tira um ruído, vou para um canto da casa que ninguém vai me incomodar. E mesmo que incomode, não vão conseguir, porque daí eu vou estar naquele momento lá. E eu uso ruído branco. Na verdade, às vezes eu uso cachoeira, às vezes eu uso só chiado como ruído branco mesmo. Entendi. Junto com o noise cancelling. Legal, Marlon. Marlon, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui agora. Vamos falar um pouquinho sobre relação universidade e indústria, né, que é uma forma de colaboração que eu considero muito importante, né? Quem me acompanha lá no LinkedIn sabe, né, que eu posto bastante muitas iniciativas, né, nesse sentido aí. Tu tem alguma iniciativa, Marlon, nessa linha, né? O que tu acha dessa universidade e indústria, né, dessa união, dessa colaboração? E se tem algum projeto teu que tu tem um contato direto com a universidade, como que tu fez essa aproximação? Então, na verdade, eu acho que o Brasil ainda está aquém do que deveria ser uma relação de universidade-indústria ou universidade-empresa que é satisfatório. No meu ponto de vista, é muito, muito, muito importante, né, essa proximidade. Porque para a empresa é bom que o pessoal que é da universidade consiga acelerar e ajudar a gerar inovação. Da mesma forma, o pessoal da universidade também tem uma necessidade que é uma necessidade latente. A gente que é de engenharia acaba tendo uma convivência maior, que a gente sempre fala, engenheiro, se não tiver problema, não tem engenheiro. Porque o engenheiro a profissão de engenharia nasceu para resolver problemas. Então, o problema está onde? Está na indústria, está na empresa. Então, se você não tem problema, você acaba não tendo uma aplicação e um desenvolvimento sustentável dentro da universidade, né? E por isso que, no meu ponto de vista, a universidade e a empresa tem que estar andando de mãos dadas, né? E a gente deveria ter uma burocracia muito menos acentuada do que a gente tem no Brasil, e também um ponto de vista tanto dos acadêmicos quanto dos vamos dizer assim, dos empresários e dos industriais, um ponto de vista diferente sobre o que é a academia, né? E os acadêmicos também um ponto de vista diferente do que é a indústria. A gente tem um paredão de paradigma de preconceito de ambos os lados, tá? Claro que isso daí não é predominante, isso daí vem caindo, né? A gente tem se envolvido cada dia mais com projetos em empresa-indústria, inclusive durante essa parte esse último ano a gente teve alguns projetos de alguns alunos de TCC, junto com a Volvo, junto com a Bosch. A gente teve um aluno também, um grupo de alunos que fez um projeto junto com o pessoal de frigorífico para a atualização e otimização de frigorífico na BRF. Então, a gente tenta sempre dar como objetivo, né, que a necessidade para pesquisa venha da indústria e que a gente tente atender essa necessidade com um papel científico.
Da mesma forma, a gente tem o lado contrário, né? A gente tem algum desenvolvimento da parte de fabricação, né, de manufatura aditiva, que a gente está aí desde 2006 trabalhando com manufatura aditiva há algum tempo já, né? E por uma consequência, o pessoal da indústria veio com a necessidade assim, a gente precisa de uma tecnologia de manufatura aditiva que faça em metal para fazer moldes ou para fazer ferramentais, gabaritos, mas tem que ser em metal, né? E daí o que se fala que acaba caindo sempre em duas questões, ou em DMLS, né, ou SLM, que é fundição ou fundição seletiva por laser, né, ou sinterização seletiva por laser, e cai nisso. E na verdade não, né? A gente fez um projeto junto com a Renault, que a gente usou uma técnica chamada extraconception, né, que é uma técnica mais antiga, que permite que a gente fabrique moldes, né, e ferramentas com qualquer tipo de material laminado. Então, por exemplo, se você pega uma sinterização, uma fundição a laser, normalmente você vai cair para um aço inox ou ligas de titânio e alumínio. Então, você não tem muita margem além disso. E uma consequência é que quando você vai fazer peças grandes, você tem deformações grandes e empenamentos, o que acaba gerando um problema negativo. Geralmente a gente usa postiços. E nesse outro projeto não, a gente trabalha com chapas, então a gente pode usar, por exemplo, um aço que é muito comum utilizado em moldes é um P20. Beleza, a gente consegue fabricar um molde de manufatura aditiva com canal com conformação em P20. Mas só que isso daí é uma técnica diferente, muito mais barato, que inclusive a gente acabou implicando em uma redução do tempo de ciclo em 50% e também no custo, porque como você tem uma matéria-prima que não é fundida, não é um blocão fundido, você tem um outro tipo de matéria-prima que você consegue negociar, você consegue reduzir em até 30% o custo do ferramental. Então é claro que isso daí, junto com outros lugares do mundo, também já fazem isso daí. A própria Chrysler já utiliza esse tipo de técnica desde 2013. Marlon, uma mensagem final para quem está escutando a gente aí. Gostaria de agradecer aí você novamente por estar participando desse primeiro episódio. Eu acho que esses podcasts ligados à inovação com pessoas que realmente fazem parte desse meio inovador ligado com a indústria, a empresa, que tem bagagem em ambos os dois lados, é muito importante. E a gente ainda tem uma carência grande aqui no Brasil de podcasts como esse teu, tá? com esse tipo de público. Tá? E a mensagem que eu posso deixar para o pessoal é que a inovação vai depender de quebra de barreiras e de gerar uma miscelânea de conhecimentos. Não tem como fugir, e que a teoria e prática são a mesma coisa. Então você tem que acabar com paradigmas que tem para você poder derrubar outros paradigmas e gerar uma inovação disruptiva. Bela mensagem, Marlon. Muito obrigado pela participação e até a próxima aí. Um abraço. Abração. Valeu.